Nesta semana, uma das notícias positivas que trouxemos aqui no seu jornal foi a queda da taxa de juros. Só para refrescar a memória, em reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, a Selic caiu mais meio ponto percentual, saindo de 11,75% para 11,25%. Sobre isso, conversamos agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Bem-vindo de volta ao seu jornal. Muito bom te ver. Boa noite, Renan. É um prazer meu aqui. Boa noite a todos. Fausto, a queda é boa, mas mais uma vez foi apenas 0,5%, né? Esse 0,5%, essa queda lenta, demonstra algum recado, alguma resistência aí do mercado? Bem, na verdade, o Banco Central está seguindo o script que ele já tinha desenhado e, de alguma forma, vai caminhando aí para chegar no final do ano um pouco abaixo dos 10%, se tudo caminhar como ele disse. Qual que é o bom sinal? É que a taxa continua caindo em termos reais, até porque o Banco Central não tem muito o que fazer, uma vez que a inflação de fato está caindo e o principal argumento para ele manter a taxa de juros alta é a questão da inflação, e a inflação no Brasil está controlada e a tendência dela na direção, inclusive, da meta é bastante significativa. E a gente viu isso, inclusive, em 2023, quando quase todos os analistas diziam que não, a inflação não ficaria dentro da meta e ficou dentro dos limites dessa meta. Então, o Banco Central precisa, até por uma questão dele próprio, daquilo que ele vem defendendo, continuar o processo de queda. Agora, a gente sabe que, apesar de ter caído mais meio ponto, caiu só meio ponto. E esse só meio ponto tem a ver com que, apesar de estar em queda, ela ainda é uma das maiores taxas reais do mundo, e é óbvio que ela complica muito as questões reais da nossa economia, né? O crédito continua caro, o dinheiro efetivamente que circula no país tem as suas dificuldades, ele passa sendo captado muito pelo mercado financeiro com taxa de juros tão alta, e de alguma forma você vai inibindo o próprio crescimento. O caminho está certo, está caindo. A questão nossa agora é a velocidade, em que momento que essa taxa entra no equilíbrio para deixar o Brasil voltar a crescer. Ainda nesse contexto que você está falando, né, a velocidade e a queda tímida, mesmo assim, a gente pode esperar recuperação da economia e crescimento aí na geração de empregos? Bem, na verdade a gente já veio assistindo, né? 2023 foi um ano bastante importante, daqui a pouco devem sair os dados de crescimento de 2023, o Brasil vai crescer, o Brasil cresceu, na verdade, mais do que o esperado, inclusive pelo próprio mercado, e isso foi um sinalizador importante. A inflação está controlada, 2023 fechou a inflação dentro da meta, e o emprego cresceu. Você teve aí quase 1,5 milhão de novos postos de trabalho criados com carteira assinada, a nossa taxa de desemprego está num patamar mais baixo, equivalente, mais baixo desde 2014. Então, quer dizer, nós estamos num momento, do ponto de vista econômico, bastante importante. A massa de salário cresceu, como o próprio presidente Lula falou nessa matéria que passou anteriormente, e esse é um bom sinalizador para frente. É claro que cada ano tem as suas agonias, né? Tem as suas demandas, tem as suas questões. Este ano é um ano eleitoral. Um ano eleitoral com eleição nos municípios normalmente impulsiona, inclusive, a economia mais local, a gente já está vendo muitas obras acontecendo, a gente está vendo mais obras sendo lançadas, o setor da construção civil é um setor importante do ponto de vista de mão de obra, então é bem provável que a gente assista a 2024 com continuidade da taxa de desemprego e geração de renda, geração de emprego. O nosso grande desafio hoje no Brasil é continuar o crescimento do emprego, mas é também a gente ampliar a renda. A política do salário mínimo é uma política importante, a gente está aí, o novo salário mínimo agora vigindo no Brasil, 1.412, é um número importante, é significativo, de novo o aumento real do salário mínimo, mas nós precisamos avançar aí na possibilidade de melhor distribuir a nossa renda e, de alguma forma, a gente ultrapassar o nosso padrão do subdesenvolvimento. Para isso, emprego é fundamental e crescimento da renda é fundamental nesse processo todo. Para além, né, da coisa de geração de emprego formal, né, que você citou, isso também pode ser atribuído, esse aumento na geração de emprego formal, né, ao aumento no consumo, porque a gente tem uma movimentação no consumo com as políticas adotadas pelo governo Lula. Então, esse é o lado positivo do que a gente assistiu em 2023, mas também já começa a mostrar a nossa própria fragilidade. Está acontecendo dois fenômenos diferentes.
O primeiro que, assim, é óbvio, quando cresceu o salário mínimo, a questão do Bolsa Família, mais pessoas tendo emprego, ou seja, a renda familiar está aumentando, porque você tem um segundo, um terceiro participante aí da sua família que está trabalhando, mas isso tem levado ao crescimento de qual consumo? Normalmente consumos básicos, nós estamos falando de comida, e o passo 2 aí é vestimenta, é roupa, é esse mercado. Nós estamos assistindo também um consumo de serviços, né? O setor de serviços está crescendo e isso é importante porque ele gera emprego, mas aí estão os nossos dilemas, né? Nós precisamos avançar, inclusive, nesse processo e para isso a gente precisa de crédito. Para você ampliar o consumo dos semiduráveis, que a gente chama, nós estamos falando de geladeira, fogão, televisão e etc., e principalmente para você avançar para os consumos dos bens duráveis, aí nós estamos falando de automóveis e outros bens equivalentes, ou seja, de valores muito maiores, é fundamental que você tenha crédito, né? Então, de um lado, o aumento da renda, mas de outro, o limite do crédito. E isso tem a ver com a taxa de juros que o Banco Central reduziu agora recentemente. O crédito, para ele se soltar, a gente precisa de uma taxa de juros real mais baixa, para que, de alguma forma, a gente consiga dar o passo 2 no processo de consumo. A gente ainda está no meio do caminho. É claro, né? Foi o primeiro ano do governo, tem um segundo ano colocado aí, tem o lançamento dos investimentos, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, e a própria economia que vai se desenrolando a partir desses bons indicadores que a gente viu em 2023. Mas a gente tem muita coisa para fazer, tem muito embate para ser colocado e tem muito desafio para ser superado na nossa economia para que a gente avance nesse padrão de consumo e coloque o Brasil no país aí, na rota de se transformar em um outro país, num país que tem uma outra referência e um outro desenvolvimento econômico e social. Fausto, muito obrigada aí pela participação com a gente. Espero te ver aqui toda sexta-feira. Os desafios são muitos, mas o caminho também está aí colocado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até a próxima.